Deixa eu compartilhar com você nessa manhã sobre um tema chamado metanoia. Diga assim comigo, metanoia. E eu vou usar hoje como a perícope de hoje, principal, o texto principal está em Romanos capítulo 12, vamos estar lendo os versículos 1 e 2, tá bom? O texto vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável, diga assim, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Nós oramos, Pai, que nessa manhã a Tua palavra possa entrar em nós. Nós estaremos usando o Logos, o texto escrito, estaremos exercitando o querigma, a exposição da Tua palavra, e pedimos que o Senhor possa trazer o rema, uma revelação singular, pessoal e transformadora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, metanoia significa ação de mudar uma ideia, ou então um pensamento, deixar para trás algumas crenças, algumas coisas que muitas vezes nos atrasam e nos puxam para o entendimento mundano. Do ponto de vista teológico, fala de arrependimento, fala de conversão, fala de lamentação por um mal cometido. Metanoia fala da gente ter um desgosto por um erro feito, um pesar, uma compulsão, uma contrição, uma pena, uma penitência, melhor dizendo, e um pungimento do coração. Isso de maneira muito ampla é o que significa metanoia. Então, é muito legal porque esse processo, ele é dinâmico e constante. Nós não estamos mudando, a gente não mudou uma vez e nunca mais muda. Não. Nós estamos mudando todos os dias, amém ou não? Então, todos os dias eu estou nesse processo de me desintoxicar do mundo, de parecer-me com Jesus, de desvencilhar de mim algumas atitudes que me levam para pecar contra meu Deus. Isso é metanoia. Mas quando a gente analisa um pouco o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente observa que Paulo vai falar muito sobre doutrina. E quando chega nesse capítulo 12, ele vai falar agora sobre a questão de ética, de entendimento, sobre mudança de atitude de uma maneira muito clara, muito entendida. Mas vamos voltar para o primeiro versículo. Ele começa com o verbo rogar. Ele fala rogo-vos. Isso aqui é muito legal porque sinônimo para rogar é exatamente suplicar. Ele escreve para a igreja em Roma, fala: olha, eu suplico, eu peço, eu apelo para vocês. Isso aqui é muito legal, porque o verbo grego aqui para essa palavra rogar é parakálio, significa tanto um processo de suplicar, quanto simultaneamente exercer autoridade. Tipo assim, eu peço a vocês, mas eu tenho autoridade como se fosse para poder ordená-los a fazer isso, mas eu estou preferindo pedir de vocês. Então ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Diga assim, misericórdias de Deus. É muito legal porque Stott vai dizer que a maior motivação para a vida de uma pessoa ela ter uma vida de santidade voltada no contexto das misericórdias de Deus. Eu acho muito legal o que Lamentações 3, 2 e 23 fala. Veja aqui no telão comigo. Ele vai dizer que, isso aqui é Jeremias falando, Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se a cada manhã. Diga assim, renovam-se a cada manhã. Ele fala: grande é a tua fidelidade. Levanta suas mãos e diga assim: obrigado, Espírito Santo, porque nessa manhã eu recebo misericórdia renovada, em nome de Jesus. Mas Paulo vai dizer: rogo pelas misericórdias de Deus.
E aqui é muito forte, porque a gente vai entrar agora no primeiro ponto da mensagem. O primeiro ponto é corpos consagrados. E essa linguagem, meus irmãos, sacrificial proveniente do Antigo Testamento, é usada para denotar uma vida nova dos cristãos. E isso significa que a palavra corpo, que Paulo vai falar aqui, fala de uma integridade, integralidade, melhor dizendo. Não fala somente desse corpo no contexto físico, mas fala de um corpo também invisível, que é a nossa alma. Então, ele vai apresentar de uma maneira integralizada, ampla. Ele vai começar a dizer o seguinte, o termo, por exemplo, ele fala o termo, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis. Então, esse termo, essa palavra apresentar, significa de uma vez por todas. Essa é a ideia no grego. Por quê? No Antigo Testamento, você lembra que quando a pessoa pecava, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício. Quem lembra disso? Então, toda vez que pecava, uma vez por ano, às vezes era uma pomba, às vezes era um carneiro, às vezes era um boi, oferecia constantemente, ano a ano, sacrifício para quê? Para remissão de pecados daqueles irmãos lá no Antigo Testamento. Paulo chega e fala o seguinte, olha, vocês têm que apresentar uma vez por todas, mas essa uma vez por todas, eu já apresentei minha vida para Jesus, mas constantemente eu continuo dizendo, a minha vida é tua, Jesus, a minha vida é tua, Jesus, eu sou uma oferta diante do seu altar. Mas ele fala aqui, olha, que esse sacrifício tem que ser vivo, tem que ser, olha só, tem que ser, por que é vivo? Porque para oferecer no Antigo Testamento o sacrifício, tinha que matar um animal. Estão comigo aqui? Tinha que matar para derramar o sangue e oferecer. Então aqui no Novo Testamento a ideia é o seguinte, olha, você é um sacrifício, mas você tem que estar vivo. Ou seja, diante de Deus vivo, todos os dias eu estou aqui um sacrifício vivo diante do Senhor. Mas também ele vai falar sobre santo. O que é santo? Algo que é separado para Deus. Também ele vai dizer agradável a Deus. Agora deixa eu perguntar aqui para você, como é que a gente pode como é que eu posso me tornar um sacrifício vivo? Por exemplo, deixe que o olho não veja nada mal. Seus olhos, como é que eu sou um sacrifício vivo? Quando meus olhos não enxergam nada mal. E aí, quando eu tenho esse cuidado, eu me tornei um sacrifício vivo diante de Deus. Por exemplo, quando a minha língua não fala nada vergonhoso. Então, assim eu me tornei o que? Uma oferta diante do altar de Deus. Quando, por exemplo, a minha mão não faz nada ilegal. A minha vida se tornou o quê? Uma oferta diante do Senhor. Então, quando, por exemplo, a minha mão oferta na casa de Deus, é um sacrifício vivo na casa do Senhor. Quando a minha boca abençoa as pessoas. Para quem dirige, sabe que aqui no Nordeste a gente tem um desafio grande. Alguns irmãos entram na frente, né? Falta bater na gente, a gente pisa no freio, meu Deus! A minha mãe me ensinou algo, a pastora Angélica, ela fala assim, líder de life abençoado, plantador de igreja. Às vezes eu falo na fé, mas líder de célula, eles começam a rir. Na minha boca, quando eu abençoo as pessoas, eu estou sendo o quê? Uma oferta de sacrifício vivo na casa de Deus. Quando os meus ouvidos ouvem as pessoas. Eu estive essa semana com o meu querido Márcio, levanta a mão aí, Márcio. A gente foi visitar um irmão dessa igreja, que quase não vem, ele é um senhor bem de idade. E aquele irmão chorava, né, Márcio? Chorava. Ele falava, estava com saudade de vocês, e que bom ter vocês, abraçava, beijou o Márcio. Quando a gente vai até alguém que necessita de atenção, os idosos precisam muito disso, e a gente entrega os nossos ouvidos para aquela pessoa, ouve aquela pessoa, isso é uma prova claríssima de que eu estou sendo um sacrifício vivo. Quem está comigo aqui? Mas vamos continuar aqui, meus irmãos, vamos falar sobre o corpo um pouquinho. De alguma forma, a nossa sociedade, ela idolatra o corpo. Por exemplo, se você for nas academias de ginástica, estão lotadas de homens e mulheres, alguns parecem uns frangos, né? Parece que tomaram aqueles frangos, meu sogro é granjeiro, tomaram aqui um negócio, bichos são todos uns franguinhos assim, tudo. Isso não é errado, a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que fazer. Mas o que acontece? Mas existe um culto à beleza, onde a mulher
não pode ter 1 grama a mais do que é certo pela sociedade, porque se torna uma mulher feia. Quer dizer, a sociedade criou parâmetros tão terríveis, tão humanos, tão tristes. Então, existe essa idolatria no corpo, ao corpo. Mas o que é que a gente aprende também em relação a isso aí? Por exemplo, com o corpo. Veja no telão aqui comigo. Nós aprendemos que, quando se trata do corpo físico, é importante a gente fazer algum tipo de exercício físico. Correr um pouco, talvez ir na academia, talvez fazer um esporte. Veja também no telão uma outra dica, a gente tem que cuidar desse corpo. Jejum intermitente, por exemplo. Falei lá no meu live, eu perdi agora em setembro 3 quilos e em outubro 1 quilo, só monitorando um jejum intermitente. Abrindo uma janela de 8 horas de comida e 16 sem comer. 3 quilos em setembro foi embora, agora eu tenho que lutar para não pegar de volta. Fica aí, você não volta mais para cá não. Mas é importante esse jejum, é importante esse cuidado. Quando se trata do corpo, é importante cuidar de uma alimentação. Todo mundo sabe, cuidado com açúcar, cuidado com gorduras, cuidado com sal. Essa tríadezinha aqui tem que estar de olho nela para que a gente possa ter o quê? Um corpo saudável. Mas, por exemplo, é importante também, quando se trata do corpo, de cuidado com aqueles exames regulares. Vamos mensurar a pressão, vamos mensurar como é que está a glicose, como é que está o triglicérides. Isso são cuidados que é importante. Estamos agora finalizando o mês de outubro, um mês voltado para as mulheres, para a prevenção contra o câncer de mama. Então é importante ter esse cuidado. E também é importante ter o que, gente? Um descanso, né? Então, por exemplo, para quem é muito agitado, para quem é muito ativo, eu sou um cara, eu sou colérico, sou muito agitado. Então, para mim, não é fácil, às vezes, dormir. Mas como é importante, alguns já dormem além do normal, né? Então, mas é importante dormir. Falar sobre dormir, tem um irmão, quando era pequena, minha mãe era pastora lá na cidade do Pará, chamado Aveiro. E lá tinha um irmão, que era engraçado. Esse irmão era um senhorzinho mais velho da igreja, cabecinha branca, carequinha, ficava lá no final. Todo louvor, aquele irmão, ele pulava, gritava. Gente, eu era criança, falava, gente, esse menino parece aqueles poldos novos, né? Pulando. Na hora que o pastor começava a pregar, começava a ler o texto, ele já começava. Então tem gente que dorme bem até na igreja, né? Isso é muito legal, cuidado com isso. Mas olha só, mas Paulo vai falar sobre essa questão do cuidado com esse corpo. A importância de cuidar. Mas versículo 1 ainda, ele vai falar sobre o culto racional. E aqui eu quero entrar um pouquinho nessa aqui, porque o culto racional também pode ser entendido como um culto espiritual. Diga assim, culto racional é igual a culto espiritual. Então, um culto como esse aqui, por exemplo, ele tem que ter o que, gente? Horário, sim ou não? Tem que ter reverência, sim ou não? Tem que ter ministérios funcionando. O Kids agora está tendo culto Kids, não é isso, Elisa? Lá em cima, poderoso, com muitas crianças lá em cima agora. Temos pessoas aqui dentro do auditório orando agora. Temos um louvor top aqui que tocou. Pessoal da atmosfera recebendo você. Existe uma organização racional, lógica, para o culto funcionar. Amém ou não? Agora, preste atenção em algo interessante também, que o culto racional e espiritual que nós prestamos a Deus também tem a ver não só com o edifício da igreja, não só com as reuniões domingueiras, tem a ver com o que, meus irmãos? Como que eu cultuo a Deus no meu lar? Como que eu cultuo a Deus lá no meu trabalho? Observe, que Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos que ter o quê? A última parte do versículo, ele fala que santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como eu louvo a Deus no meu trabalho? Eu sou um sacrifício vivo lá? Eu sou um sacrifício vivo na minha casa? Onde eu passo com os meus vizinhos, eu estou intrigado com alguém? Ou todo mundo lá me ama? Pelo menos as pessoas me respeitam. Tudo bem, bom dia, boa noite. Como é que está o meu sacrifício? Isso é o que? É santo, as minhas relações interpessoais são santas, agradáveis a Deus? Nós temos que pensar sobre isso aqui
em nome de Jesus. Agora, Paulo também, ele vislumbra não somente um culto delimitado, né? Não um culto só num dia certo, no horário certo, no local certo. A ideia paulina é que a nossa vida expresse o culto a Deus constantemente. Eu saio, as pessoas olham como é que eu trato a minha esposa e falam, puxa, que homem exemplar, estou cultuando a Deus. As pessoas, eu não devo nada para ninguém, as pessoas sabem, poxa, aquele fulano, aquele crente me pagou, eu não sou caloteiro, isso é culto racional a Deus. Quem está comigo aqui, gente? Então, olha só, a ideia paulina não é só limitar o domingo ou o life, mas que onde eu estiver, eu sou uma oferta viva de sacrifício ao nosso Deus. Então, isso aqui é muito legal. Esse culto representa um exemplo inquestionável. Esse culto fala de quê, gente? De que nós deixamos um legado na vida das pessoas, um legado positivo. Esse culto fala de quê? De uma devoção a Deus. Fala de voluntariado. Eu sou um voluntário. Quero agradecer aqui nessa manhã a Elisa e também a pastora Angélica que não está aqui, também a Denilda. Elas estiveram terça-feira fazendo um trabalho social lindo ali no São José, para talvez 150 crianças, né, Elisa? A gente ajudou uma organização nesse trabalho como voluntário. Isso é, meus irmãos, sacrifício vivo a Deus. Então, quando eu sou generoso, eu estou sendo um sacrifício vivo. Quando eu tenho compaixão pelas pessoas, eu olho para o necessitado, eu olho para o oprimido, eu falo, puxa, eu tenho tanta compaixão. E isso estou demonstrando o quê? Que eu sou um sacrifício vivo. Diga assim, eu sou um sacrifício vivo. John Stott disse que nenhum culto é agradável a Deus quando ele é unicamente interior. Ele vai falar o seguinte, que se for abstrato ou místico, isso não agrada a Deus. A nossa adoração, segundo John Stott, tem que ser representada por atos concretos de serviço. Então, como é que eu adoro? Não é só internamente, é quando eu consigo transmitir isso para quem está do meu lado, em nome de Jesus, amém? Veja comigo no telão, a palavra grega lógicos, para essa palavra racional, que foi traduzida em português, carrega a ideia de algo razoável, de algo que é lógico, que é sensato. Então, trata-se, portanto, de um culto oferecido de mente e de coração. Muita gente, meus irmãos, estão preocupados com o culto cerimonial. Por exemplo, não é errado, cada um faz como quer, mas eu vejo algumas igrejas, quando vai fazer a Santa Ceia, faz uma mesona gigantesca, faz uns pães desse tamanho aqui, uns caixão de uva, parece aqueles caixas de uva que comprava, que o pessoal lá os espíritos trouxeram, né, os caixão de uva, se preocupa com todo o processo cerimonial, isso é errado? Não. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes meu foco, a minha racionalidade está no físico e externo, e nós não temos aquela consciência de que o mais importante é que o meu interior, a mesa tem que estar arrumada aqui por dentro. Quem está comigo aqui? Então, olha só, esse culto racional vai me levar para uma inteireza de mente e coração diante de Deus. Vou valorizar o externo, sim, mas o problema é que muitas vezes joga-se muito holofote na mesona bonita e todo mundo com seu coração cheio de pecado, de maldade, de impureza, de falta de perdão. Então, isso é algo que a gente tem que pensar sobre essa questão aí. Veja comigo no telão, Isaías 29:13, o texto vai dizer, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e os seus lábios me honram. Diga assim comigo, mais. Diga assim, mais. Em outras palavras, entretanto, porém, todavia, não obstante, o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Meu Deus, veja comigo essa passagem. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. É triste, muitas igrejas pregando dogmas humanos, pregando regras. Não pode usar boné na igreja. Opa,
Tá vendo aqui? Depois a gente enxuga aqui. Não pode, não pode, não pode andar de short na igreja. As mulheres não podem usar calça. É muita regra, são muitos dogmas. Sabe um parênteses aqui? Nós sabemos que existe um bom senso, amém? Nós sabemos que as mulheres, os homens, eles não podem vestir qualquer roupa, porque o bom senso vai dizer o seguinte, que quando eu me visto mal, eu sou canal para gerar na outra pessoa um tipo de pecado da cobiça. Então eu vou estar instigando aquele homem que vai olhar para aquela mulher mal vestida, ele vai ter desejos. Então isso é um problema. Isso é pecado. Mas o problema é que muitas vezes só joga no exterior. Roupa não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode. E eu nasci na igreja, irmãos. Quando eu tinha 8 meses, a minha mãe aceitou Jesus. E eu sei o que eu estou falando. Esse não pode, quando os jovens saem dos cultos, alguns deles, vão para boates, vão para bares, beber, fumar, vão para as noitadas, vão usar drogas, eu já vi isso na igreja, vão se prostituir. Quer dizer, o legalismo de que faz o que os homens falam, mas o Isaías vai falar o seguinte, olha, mas o seu coração está longe de mim. E fica olhando para coisas, para regras, para preceitos, mas eles não me buscam como é para me buscar. Isso aqui é algo muito, muito, muito sério. Agora, veja comigo também, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, vamos estar lendo os versículos 12 e 13, ele vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, ele vai dizer, obrigado Felipe, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele continua, nem ofereçais cada um os seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Olha só o que ele continua falando, e vossos membros, cada membro do seu corpo, os olhos, as mãos, qualquer membro que seja, olha só, vocês têm que oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Amém ou não, gente? Diga assim, o meu corpo, diga assim com fé, o meu corpo, diga assim, cada membro é um instrumento de justiça. Então, olha só, Paulo vai dizer o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isso aqui é muito, muito interessante. Então, entregar de tal maneira nosso corpo a Deus é mais do que algo simplesmente teórico, tem que ser algo prático, vivenciado de uma maneira extraordinária. Eu lembro que, deixa eu falar sobre isso depois, mas quando a gente estiver, por exemplo, no templo, aqui no culto, por exemplo, com celebração, vamos entender como é que seria um culto racional aqui no culto. Quando a gente estiver aqui, por exemplo, como é que eu entrego a Deus o meu corpo como sacrifício vivo? Cuidado com o celular. Aqui não, graças a Deus. Mas existem tantas pessoas que passam o culto todinho, celular. Essa não vou derrubar não, viu, Felipe? O dia todinho no celular, o culto, todinho no celular. Por exemplo, está no culto, aqui também não acontece. É verdade, de verdade, a gente está aqui em cima, a gente vê que vocês são pessoas que têm reverência. Mas muitas igrejas que a gente já foi, está no culto, todo mundo conversando. Isso não é culto racional. Isso não é sacrifício vivo. Por exemplo, a pessoa está nas redes sociais, ou seja, o corpo está presente, mas a mente está ausente. Então, isso não é adorar a Deus. Como é que é um culto racional? Como é o perfil do sacrifício vivo no domingo aqui no celebração? Por exemplo, quando se trata de adoração e louvor. São 20 minutos, não é isso? O pessoal do louvor sabe, 20 minutos da nosso tempo aqui. O que eu tenho que fazer quando eu entendo que eu sou sacrifício vivo? Tenho que cantar, amém? Amém ou não? Canta, bate palma. De vez em quando fala, uhul, aleluia. E aí adora, pode chorar, e eu não estou nem preocupado com quem está do meu lado. Eu me entrego para ele. Isso é o quê? Isso é culto, sacrifício vivo. Diga assim, isto é sacrifício vivo. Quando se trata de dízimos e ofertas, o que é sacrifício vivo?
naquele momento, eu entrego para Deus o que é dele. Quando é a palavra, o que é sacrifício vivo? Quando vou ouvir a palavra, eu entrego a Deus a minha mente e o meu coração. Deus, 40 minutos de palavra que a gente prega aqui geralmente. Esses minutos, essa minutagem é consagrada a ti. Quem está me entendendo aqui, gente? Isso fala de quê? De sacrifício vivo diante de Deus. Mas vamos para o segundo ponto. Paulo vai falar sobre mentes transformadas. Eu quero ler com você o versículo 2. O versículo 2 vai dizer: e não vos, diga assim, não vos conformeis com este século. Ele continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero começar com essa primeira frase: e não vos conformeis com este século. Conformeis significa formar ou se moldar. Essa mesma palavra pode falar de a gente ter as mesmas práticas do mundo. Então, a NVT vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes do mundo. A NVI vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A NTLH vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo. Irmãos, existe um padrão hoje, infelizmente. O mundo criou um padrão de pecado, um padrão de práticas contra a Bíblia, um padrão de intolerância. Então isso aqui é muito legal porque o mundo tem uma forma. Conforme eles falam assim, de uma forma, de um molde. E essa forma, ela é muito elástica e flácida. Se você perceber, os nossos pais, os nossos avós pecavam muito no passado, não era? Mas hoje tem tantos pecados, meu Deus do céu. Você que é mais velho, você sabe, fala, meu Deus, quando os meus avós eram crianças, isso aqui não existia no mundo não. Alguém me entende aqui? Então hoje está muito elástico, porque essa forma do mundo, ela vai sendo dilatada, esticada. O pecado que não era tolerado no passado vai entrando hoje, a sociedade vai absorvendo aquilo como uma verdade inquestionável. Quem está me entendendo aqui? Então isso aqui é algo muito sério. Agora, por exemplo, como é que essa forma do mundo é pautada? Geralmente no relativismo moral. Gente, o relativismo é um problema sério. Por quê? Quase nada é pecado. Bom, é relativo. Bom, não sei. Bom, depende do ângulo. Eu sou filósofo, tá? Por formação, sou filósofo. Então, estou falando porque eu sou filósofo. Depende do ângulo, de onde se vê. Depende do prisma, quem sabe, ó. Bom, existem contradições. Olha, o teórico fulano falou isso. Quer dizer, esse relativismo vai dando elasticidade ao pecado, ao ponto que a gente começa a perceber, poxa, tudo é normal. Isso aqui é algo muito, muito sério. Um outro ponto também, que talvez essa forma do mundo tem trazido muitas consequências, é o liberalismo teológico. Nada é pecado. Nada é pecado. Não é pecado trair a esposa, não é pecado roubar, não é pecado sonegar impostos, não é pecado falar mal das pessoas, não é pecado, Deus perdoa tudo. Não, olha isso aqui, calma. Então, essas filosofias vão trazendo o quê? Uma elasticidade, e a forma nossa vai aumentando ao ponto de que mais coisas vão entrando e a gente vai achando que isso faz parte da nossa vida. Então, o discípulo de Jesus é alguém que não põe o pé nessa forma. Diga assim: eu não ponho o pé nessa forma. Ele não se amolda ao esquema desse mundo, mas ele se transforma pela renovação da sua mente. Então, meus irmãos, a forma do mundo, ela é um esquema que se muda todos os dias. Todo dia tem uma coisinha nova. Todo dia tem um pecado novo, todo dia tem uma regra nova, todo dia a sociedade vai, de alguma forma, se dilatando, como eu falei. Veja no telão essa frase comigo. Paulo usa duas palavras para forma. A primeira palavra é esquema, ok? Está ali, beleza? E em referência, essa palavra esquema, ele usa em referência a uma forma que muda todo dia. Todo dia pecado novo. Mas também ele usa uma palavra chamada morfe, que faz uma alusão a uma forma imutável.
Esquema significa muito aquela questão de que aquilo que é visível, aquilo que a gente consegue enxergar com os olhos nossos humanos, e morfe fala de uma essência interior. Então veja comigo que o seguidor de Jesus, ele não deve se conformar com o mundo, porque a forma do mundo é uma forma que geralmente vai contra a agenda da palavra de Deus. Por exemplo, o errado de ontem é certo hoje. Eu estava, sábado passado, ontem fez uma semana, fui convidado para ir para o aniversário de um filho do irmão aqui da igreja, no restaurante. E chegando lá, nós estávamos no restaurante, muita gente, um sábado à noite, lotado. E chegou 2 rapazes, penso eu de 16 a 18 anos, cada um dos dois. Ficaram desse lado de cá, nossa mesa estava aqui. E chegaram 2 moças, as 2 moças de frente com os 2 rapazes. Nós olhamos como sociedade, a Aline estava lá, né, Aline? Nós olhamos como sociedade, o que eu pensei? 2 namorados, dois casais de namorados héteros. Passou um tempo, por que eu falei que o errado de ontem é certo hoje? Passou um tempo, os jovens faziam assim no outro, e eu pensei, os irmãos se amam tanto, porque eu fazia isso com o Tiago, meu irmão. Eles se amam tanto, poxa, é verdade. E aí, e as mocinhas lá do outro lado, as moças novinhas, moças bonitas, e depois ele deu um beijo no pescoço. Falei, eu beijava o Tiago, até hoje eu beijo o Tiago, tem 32 anos, meu irmão caçula, tudo normal. Irmãos do céu, meu Deus do céu, quando eu vi os caras estavam se beijando na boca, falei, não, agora eu acordei, agora realmente, por que eu estou falando isso aqui para você? Isso aconteceu no passado, sim, mas hoje é certo para a sociedade, a forma do mundo, é correto, num ambiente familiar, os homens se beijarem na boca. No passado, isso não era certo. Consegue entender? O nível societal, isso acontecia, mas às escondidas. Então, qual é o problema nosso como cristão? Primeiro nós temos que amar as pessoas, amém, gente? Amém? Jesus morreu por todos nós. Nós temos que orar pela sociedade, não podemos discriminar, não podemos apontar o dedo, nada disso. Mas eu, Odson, me rejeito a entrar nessa forma de que isso é normal, que isso está certo. Quem está me entendendo aqui? Amém ou não? Então o errado de ontem se torna certo hoje. O repudiado de ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso de ontem é praticado hoje à luz. E ninguém está nem aí para ninguém. E está tudo certo. Então entenda algo, você não pode se amoldar esse mundo. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, muitos crentes têm imitado o mundo. Muitos crentes têm entrado na forma. Não vos conformeis, não entre na forma, nos moldes do mundo. Por exemplo, quando é que eu estou nos moldes do mundo? Eu já estive, por exemplo, em casamentos de algumas igrejas lá no Ceará. Para quem não sabe, eu vim do Ceará, morei 14 anos lá. Então, minha vida, eu casei lá, tive filhos lá, e vim de lá para cá com a equipe para poder plantar a igreja. Eu fui em alguns casamentos de algumas igrejas lá, onde bebida alcoólica rolava na canela. Música mundana, Anitta, pagode não sei de quem. O pastor vinha, o pastor de outra igreja, ele pregava, era um culto, era bonito, todo mundo lá, chorando, palavra boa. Na hora que o pastor falava, beija a noiva, beijava, terminei. O DJ colocava um som lá, as irmãs estavam lá atrás, elas vinham assim com os vestidos dela bem assim, ó. Essas irmãs baixavam, ela baixava até o chão, irmão, assim, acho que faltava assim um palmo, ó. E dançando, eu digo, meu Deus do céu, isso é se amoldar o mundo, isso é achar que é normal. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou um cara jovem, tenho mente aberta, mas a minha mente, eu tenho que ter cuidado para ela não ser tão aberta que ela caia, o cérebro caia. Mas assim, deixa eu falar para os irmãos, de verdade,
a gente está crescendo muito aqui. Se eu for para o casamento dos irmãos e rolar isso, eu peço licença, não fique chateado, eu vou para minha casa. Eu não me moldo, eu não vou me dobrar. Então, vamos crescer, os líderes dos jovens já sabem disso. Culto, é um culto lá, não rola música mundana. Não rola, por quê, gente? Não rola bebida. Deixa eu falar para você, eu casei em 2011. Meu sogro pagou uma festa linda nos maiores buffets de Fortaleza. Chique. Meu sogro até então gostava de tomar, beber um vinho, um negócio. Tem uns amigos dele de bar. Tinha os parentes da minha esposa, que muita gente viajou do Brasil para ir para Fortaleza. Eu falei para a Andresa, é o seguinte, ele está pagando, ok. Mas olha, eu não quero que tenha uma bebida alcoólica. Nem vinho, quero. Tudo que é possível embriaguez, não quero. Então fale com ele, porque se ele aceitar sim, eu aceito que ele banque. Senão a gente faz algo bem simplesinho, está tudo resolvido. Não teve uma bebida alcoólica. No sábado, foi na sexta-feira, no sábado, meu sogro falou, galera! Chamou a galera dele, foi para o bar, tomou, todo mundo ficou feliz, e eu cumpri a minha missão como cristão, de não aceitar bebida alcoólica. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Então, quando eu aceito, eu estou me moldando. Por exemplo, quando eu estou no carro, ligo o meu carro, que música você ouve? É adoração? Você se encharca de Jesus? Ou você ouve um pagode? Ou você ouve um forrozinho? O que você ouve lá? O que você ouve determina que forma você está moldado. Eu já tive carro de crente, lá em Fortaleza, que eu falei assim, irmão, por favor, pode desligar ou abaixar? Porque o cara rodava um forró daquele rasgado, mastruz com leite ainda. Eu falei, meu irmão, por favor, pelo menos, claro, essa pessoa era muito próxima, eu falei, baixa isso aí, porque não dá. Então, olha só, um exemplo, por exemplo, tem gente que se acostumou com o pecado, ele tem um pecado de estimação, aquele pecado, ele não se liberta, ele gosta de ver aquele pecado, ele pratica aquilo com prazer. Se isso acontece com você, você ainda está usando as formas do mundo. Diga assim, em nome de Jesus, a minha forma é de Deus. Por exemplo, será que eu falo essa? Crente se acostumou a estar amigado. Está dentro da igreja, não casou. Irmãos, não se acostumou. Nós queremos fazer aqui na nossa igreja no próximo ano, a gente vai investir muito em eventos para casais, para relacionamentos. Não acostume a passar anos e anos sem estar casado legalmente. Quem está junto tem que casar, amém, gente? Tem que casar, a gente tem que quebrar essa cultura, não é correto. Por exemplo, se no dia 31, que é quinta-feira agora, nós comemoramos cristãos a reforma protestante, amém? 1517, Martim Lutero, 507 anos atrás. O que os crentes moldados com o mundo fazem? Halloween. Ninguém lembra que é reforma protestante, lembra que é Halloween. Halloween, vestir de preto e pular Halloween. Assombração. Misericórdia. Se você não lembrava que 31 é a reforma, você estava com a forma errada, mas a partir de hoje vai ser a forma nova. Então, 31 de outubro, nunca mais para você é Halloween, amém ou não? Diga assim, 31 de outubro, fala com fé, 31 de outubro é a reforma protestante. Isso é o quê? Isso é novos moldes. Por exemplo, o que o mundo prega, os moldes do mundo? Transa primeiro para depois casar, para saber se dá certo. O que a Bíblia fala? Sacrifício vivo. Relações sexuais só com homem e mulher, geneticamente nascidos assim, tem que ser assim agora, porque se falar que é uma mulher pode ser alterado, né? Geneticamente nascidos assim, heterossexuais depois do casamento. Isso que é o quê? Isso é o que a Bíblia prega. Por exemplo, o mundo prega a sonegação de impostos. A gente geralmente, nós pagamos imposto de renda no mês de abril. Chama meu contador, tem que ter um contador bom para poder fazer a coisa certa. O contador sabe dos mecanismos corretos para poder você pagar um imposto justo, também sem ser errado, mas também sem pagar demais. Existem contadores muito bons para poder fazer toda essa assessoria contábil. Mas o que muitos fazem? Dá um jeitinho aí, dá uma mexida aí, está muito alto, que eu não posso pagar isso aí não.
Isso é o que? Os moldes do mundo. Por exemplo, o que é que o mundo prega? Mulher, você foi traída? Deu o troco. Deu o troco. Isso é o que? O que o mundo prega. O que nós pregamos? Crente, você foi traído, perdoe. Lute pelo seu casamento. Faça o que você puder para essa união continuar estável. Por exemplo, o mundo prega vingança, falta de perdão. Bateu, pá, leva do mesmo jeito. O que Jesus ensina? Que nós temos que perdoar. Pastor Melvin falava, nosso fundador dessa igreja no Brasil, em 1977, ele falava que o crente é aquele que é perdoado e vive sempre perdoando. Então os moldes do mundo, não perdoo, sou rancoroso. O que Jesus fala? Perdoa, para você ser livre, para você ir para o céu. Quem está comigo, diga amém, Jesus. O mundo prega que você tem um direito, se você tem um direito, você conquistou aquele direito, não abra mão do seu direito, é seu direito. Isso é o que o mundo prega. O que Jesus fez? Ele é o Filho de Deus, ele faz parte da Trindade, ele é Deus eterno. Ele falou o seguinte: olha, esse direito de morar aqui no céu por alguns anos, eu vou abrir mão disso. Eu vou lá para a terra, vou nascer em matéria corpórea, vou ser criado lá nos judeus, depois vou morrer, eu vou abrir mão do meu direito conquistado em prol das pessoas. Diga assim, isto é uma forma espiritual. Vamos continuar o versículo, já vou terminar. Mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, nessa passagem, há duas palavras que regem esse versículo. Primeiro é conformação, não conformeis, não se acostumem com isso. E depois é transformação. Então, isso aqui é muito legal, porque a palavra grega para transformar significa mudar a forma. Diga assim, transformar é mudar a forma. A forma do mundo, o pensamento do mundo é essa aqui. Então, o que é transformar? Eu deixo essa forma, me dá outra forma aqui. Quem já fez bolo, talvez você foi fazer um bolo, um pudim, queimou, pegar outra forma aqui agora. Alguém já fez isso aqui? Você pegou então, transformar é mudar a forma, é mudar o pensamento daquilo que muitas vezes nos leva para as coisas erradas. Por exemplo, para a gente poder já ir para o final aqui, veja comigo aí no telão que a renovação da mente vem da superação de algumas crenças limitantes. Paulo fala, transformai-vos pela renovação de quê? Da mente. Por exemplo, existem pessoas que falam o seguinte, não tenho tempo nem dinheiro. Mente dela. Eles falam, já é tarde demais para recomeçar. Não, já estou velho. Outros falam, não vou passar nunca naquele concurso. Eu posso estudar, mas não consigo passar. Outros falam, os outros são melhores do que eu. Outros dizem, eu não tive muito privilégio. Se eu tivesse muito privilégio, se eu tivesse um pai, se eu tivesse uma mãe que tivesse investido em mim, eu tinha dado para alguma coisa, mas eu não tenho. Isso é muito ruim para mim. Outros, por exemplo, acreditam que do jeito que está bom. Isso é crença limitante. Já viu aquela pessoa que você pergunta, como é que você está? Está bom, se piorar, não, se melhorar, piora. Alguém já viu uma pessoa assim? Ô, crença limitante terrível. Se piorar, melhor. Ele acha que está sendo chique, a mente dele está conformada, muitas vezes, a mesmice. Por exemplo, alguns acham que vou morrer pobre. Alguns acham, nunca vou ser feliz no casamento. Ou alguns acham, nunca mais eu vou me casar, vou morrer só. Alguns acham, meus filhos nunca vão ser salvos, meus parentes são tão longe de Jesus, são tão mundanos. Outros acham, essa doença me maltrata há tantos anos. Não, essa doença aqui eu não vou ficar curado dela não. A mente o quê, gente? Mente limitada, presa. Alguns acham, por exemplo, que, não, eu nunca vou ser um líder. Não, um líder, nunca vou conseguir falar em público. Não, isso é difícil demais. Alguns acham, por exemplo, eu não mereço ser feliz. Eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. São o quê? Mentes limitantes. O que a palavra de Deus fala para a gente? Transforme a vossa mente. Diga assim, transforme a vossa mente. Tudo que eu falei aqui agora, sobre esses não, isso é mentira do diabo. Veja no telão comigo, Romanos 8,37 diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Diga assim, eu sou mais do que vencedor. Diga assim, eu sou vencedor.
Isso aqui é algo muito, muito forte. Então, meus irmãos, a nossa vida deve estar sempre em progresso. Veja no telão, a transformação não acontece da noite para o dia, isso é muito normal. Mas também a nossa regeneração em Cristo, ela é instantânea. A transformação, ela é contínua. Uma vez que eu recebo Jesus, eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5,17. Mas a minha transformação, ela é paulatina. Quero chamar o pessoal do louvor para cá, para a gente achar que já está acabando, tá? Para ir melhorando aqui. Então, eu acho muito legal o que o William Bunkley disse. Ele falou que não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Já viu o camaleão? Onde ele chegou, se está verde, ele fica verde. Se está meio cinza, ele fica cinza. Quer dizer, o crente camaleão. Bom, se eu estou no meio dos crentes, sou crente. Se eu estou no meio do mundano, sou mundano. É o crente camaleão. Isso aqui é um problema sério. Para a gente finalizar, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados aos moldes desse mundo. Por outro lado, se Deus controla a minha maneira de pensar, nós somos pessoas não conformadas, mas transformadas. Eu quero fazer uma pergunta para você. E aí? Você se conformou com as práticas errôneas desse mundo? Se conformou com os vícios? Você se conformou, já se acostumou com o pecado da imoralidade sexual? Você já se acostumou a mentir, fofocar? Você já se acostumou com aquela ganância no coração de querer as coisas só para você? Você já se acostumou a estar na igreja, mas não acredita em nada. Estou aqui porque eu estou, mas não acredito não, isso aqui tudo é balela. Você já se conformou com aquele orgulho? Ninguém manda em mim. Ninguém se fala alto. Não, eu não. Eu sou um homem, ninguém faz isso comigo. Orgulho. Você já se acostumou com as inimizades? Onde você chega, confusão, fofoca? Acostumou com isso? Veja comigo o último slide de hoje. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior. Temos assim o que nós chamamos de metamorfose gerada pelo Espírito Santo, uma mudança gerada pelo Espírito Santo. Então quero falar para meus irmãos que você deve consagrar o seu corpo físico a Deus, sim, mas também você deve buscar com certeza uma renovação mental, para que você se torne, como Paulo falou no versículo 1, um sacrifício vivo a Deus, que você seja um culto ambulante. Diga assim: eu sou um culto a Deus ambulante. Fique em pé em nome de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero que você tenha agora um momento de reflexão. Espírito Santo, nós não estamos falando aqui um tom de acusação de nada, estamos aqui expondo a palavra de Deus. Nós oramos que ela possa entrar no seu coração e gerar a metanoia, a mudança, a alteração da forma necessária, que a forma do pecado fique no passado, você tem uma forma espiritual hoje, em nome de Jesus.